Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel, professor de português aqui do CEIP, e nós estamos juntos para mais uma aula. E na videoaula de hoje nós vamos conhecer os termos integrantes da oração. Vem comigo, estamos juntos? Tá lá? Termos integrantes da oração são aqueles, acompanha comigo, são aqueles que aparecem na oração completando o sentido de outros termos. Perceba que eu coloquei aqui, ó, aqui estão os termos integrantes da oração, conhecidos também como tio. Olha lá, por que é tio, hein? Por que é tio? Ó, termo integrante da oração. Beleza? Olha lá, complementos verbais, complemento nominal e agente da passiva. Vamos conhecer um por um cada termo integrante da oração, cada termo que complementa aí o tio. Vamos lá. Complementos verbais. Objeto direto, objeto indireto. O objeto direto é aquele que complementa o verbo sem o auxílio de uma preposição. Exemplo, o vendedor vendia livros. Quem vende, vende alguma coisa, ó, livros. Os passageiros esperam o BRT. Quem espera, espera alguma coisa, ou alguém, no caso o BRT. Esses dois casos são casos de objetos diretos. Tudo bem, pessoal? Então, a dica básica é essa, perceber se tem ou não tem uma preposição. Calma, hoje nós vamos ver que não é só isso. Não é. Se falaram para você que era só isso, vou te contar um segredo, vou falar baixinho para ninguém escutar. Te enganaram. Te enganaram, hein? Olha só, não é só isso. Esse é o básico. Mas aqui no CEIP, nós vemos mais do que o básico, né? Aqui no CEIP nós vemos mais do que o básico, porque aqui é padrão CEIP, né? Então, olha lá, objeto indireto. Objeto indireto, o básico é isso, ó, complemento verbal com auxílio de uma preposição. Exemplo, o professor respondeu, olha lá, ó, a todos os alunos. Complementou o sentido do verbo responder, que esse verbo responder é um VTI, e esse a todos os alunos é o popular oi, objeto indireto. Pessoal, você está preparado para sair do básico? Está preparado para sair do básico? Vamos lá. Acompanha comigo agora esse aí, hein? Objeto constituído por um pronome oblíquo. O pai deixou-as em casa. Não me convidaram. A resposta interessava-lhe e espero-te na estação da Pavuna. Esses 4 exemplos estão com objetos representados por pronomes oblíquos. Atenção para a dica, vou marcar aí de amarelo. Ó. Quando você tiver o, a e suas variações, os, as, você vai ter o quê? Você vai ter um objeto direto, ok? A maioria das vezes. Quando você tiver um lhe e sua variação lhes, a maioria das vezes, não sou bom em matemática, até porque eu sou professor de português, né? Mas vamos dizer que 85% das vezes esse lhe desempenha a função sintática de objeto direto. Cuidado, pessoal. Se você assistir videoaula por aí em qualquer lugar, se você não ficar atento, você vai ser levado ao erro. O lhe, muitos professores dizem que é só objeto indireto. Isso é um equívoco. Por quê? O lhe, ele aparece na maioria das vezes assim. Beleza, eu concordo também. Agora, sempre não. Sempre não. Nós vamos ver aqui no próximo slide. Antes disso, porém, já dei um spoiler do que vai ser o próximo slide. Antes disso, porém, eu quero analisar com vocês. Olha só, acompanha comigo na tela. Vamos analisar juntos aí. Quem deixa? O pai deixou-as em casa. Quem deixa, deixa alguém. Deixou quem? Deixou esse as. Se deixou esse as, esse as é um complemento do verbo. Só que complemento é apelido. O nome mesmo é o quê? Objeto. Objeto de que tipo? Se quem deixa, deixa alguma coisa ou deixa alguém, objeto direto, porque não tem preposição. Não me convidaram. Ah, quem convida, convida alguém. Convidou quem? Convidou quem? O me. Objeto direto. A resposta interessava-lhe, que interessa, a resposta interessa
a alguém. A quem? Ao lhe, objeto indireto. Espero-te na estação da Pavuna. Quem espera, espera alguém. Alguém. Espera quem? O te, objeto direto. Quando o oi, o objeto indireto, é representado por um pronome oblíquo átono, ele virá precedido por uma preposição. Isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante. Ok? Acompanha comigo agora aquela dica que eu tinha falado do spoiler, hein? Olha só. A dica é a seguinte. Mestre, vou seguir-lhe os passos. Perceba que esse lhe, ele não está complementando o sentido do verbo. Se você fosse nessa de todo lhe objeto indireto, você iria, sabe o quê? Errar. Na verdade, olha aí, por favor. Já está em verde, hein? Já está em verde. Lhe seguir. Lhe seguir, esse lhe, ele tem um sentido, sabe de quê? De posse. Se tem um sentido de posse, o lhe com sentido possessivo seria mais ou menos a mesma coisa que vou seguir os seus passos, né? Ou algo parecido com isso. O lhe vai ser adjunto adnominal. Você pode dizer, ué, mas nunca ninguém me disse isso. Eu vi na videoaula aí num outro cursinho, eu vi na videoaula no YouTube. Não. Esse lhe não é sempre objeto indireto. Guarda isso no seu coração, hein? Tatua no seu cérebro, hein? Olha o segundo exemplo. Eu provo, eu falo e provo. O filho sempre lhes foi submisso. Olha só. Quem é submisso a alguém. A quem? A esse lhes. Só que ser submisso, o submisso, ele é um nome. O submisso não é um verbo. Por conseguinte, nós temos aí nesse lhe um complemento nominal. Porque o lhe complementou o sentido de um nome. Ok? Então, gente, toma muito cuidado em só decorar a regra. Você precisa sempre analisar a frase. Ok? Vamos adiante. Objeto direto preposicionado. Aí é aquilo, né? Professor, você aprende que o objeto direto é só aquele que vem sem preposição. Aí vai errar uma coisa dessas aí, hein? Trouxe para você. Objeto direto preposicionado. O nome já diz, ó. Preposicionado. Quer dizer, tem a presença de uma preposição que é desnecessária. Ela está ali para uma questão de estilo, para evitar ambiguidades ou quaisquer outros motivos que nós vamos ver um por um agora. Letra A, pronome relativo quem com antecedente explícito. Olha só, era a mulher a quem ele amava. Se quem ama alguém, ama quem? A quem? Objeto direto. Ué, mas não tem essa preposição aqui? Sim, então esse é um objeto direto preposicionado. Olha a letra B, para evitar ambiguidade. Ao dono, o cão nunca abandona. Quem abandona, abandona alguém. Abandona quem? O dono. Ó, mas tem esse A na frente. Para quê? Para não ficar ambíguo. Para não ficar, sabe o que é ambiguidade? Duplo sentido. Para não ter mais de um sentido. Para não ficar confuso na frase. Beleza? Mais exemplos de objeto. Lembrando, ó. Objeto direto. Objeto direto. C, quando representado por pronome oblíquo tônico. Vejamos aí, ó. Festejamos a ti. Quem festeja, festeja alguma coisa. Como nós temos aqui um a ti, olha lá, ó. Pronome oblíquo tônico. Quem é o pronome oblíquo tônico? Esse ti aqui. Objeto direto preposicionado. Construções enfáticas é a letra D, ó. Bebeu da água. Ué, mas quem bebe não bebe alguma coisa? Quem bebe, bebe água. Quando eu digo bebeu da água, não parece até mais bonito? Parece até que a água é mais gostosa, na verdade? Bebeu da água. Perceba que, nesse exemplo, é desnecessário o uso dessa preposição. No entanto, dá um tchan, não é verdade? É uma construção que nós chamamos de enfática. Olha aí, ó. Objeto direto preposicionado. Quer mais? Tá lá, ó. Mais. Verbos que expressam sentimentos. Amar. Quem ama, ama alguém. Amar ao próximo, tá lá. Jesus disse para amar ao próximo, não sei o quê. Aí, ó.
objeto direto preposicionado. Ah, não odeio a ninguém. Ah, mas quem odeia, odeia alguém. A ninguém. Objeto direto preposicionado. Ah, e com Deus? Ah, que todos amem a Deus. A Deus não é, mas se quem ama, ama alguém, por que tem esse a? Ah, porque esse é um objeto direto preposicionado. Então, pessoal, vimos aqui vários exemplos do uso do objeto direto preposicionado. É um objeto direto por quê? Porque complementa o sentido de um verbo transitivo direto. Cuidado na hora da sua prova, tudo bem? Não faz assim afoito qualquer questão. Lembra sempre que pode haver algum tipo de pegadinha, como é o caso desse ODP, objeto direto preposicionado. Vamos adiante. Objeto pleonástico, que pode ser conhecido também como objeto enfático. Olha aí o exemplo na tela. Ó. A mim, ninguém me engana. Quem engana, engana quem? Engana quem? A mim. Percebeu? Esse a mim complementa o sentido do verbo enganar. E esse me? E esse me? Precisava ter? Não. Mas está aí para quê? Ó, por ênfase ou por pleonasmo. Objeto direto pleonástico. Segundo exemplo. Esses versos foi o Nicolau que os escreveu de próprio punho. Exemplo aí do Tolstói. Quem escreve, escreve alguma coisa. Escreveu o quê? Ó, esses versos, objeto direto. Esse hoje se refere a quem? A esses versos, objeto direto pleonástico, porque já apareceu um objeto direto. Vou ler o terceiro exemplo. As suas violetas não lhes poupei água. Quem poupa, poupa a alguma coisa, né? A alguém. Caso as suas violetas, objeto direto. E esse lhes se refere também a elas, então, objeto direto pleonástico. A dica é a seguinte, o primeiro objeto direto, você vai marcar então, que é um objeto direto normal. O segundo objeto direto, aí você vai dizer que é um objeto direto pleonástico ou enfático. O nome, tanto faz, tá? Os dois nomes servem para designar a mesma situação, a mesma função sintática, ok? Vamos lá. Agente da passiva. Bem, o agente da passiva ele trabalha sempre com a voz passiva. Olha o nome, hein? Eu gosto de trabalhar com o nome aqui, ó, agente. Agente é aquele que pratica a ação. Agente da ação quando estiver na voz passiva o verbo. Olha só, dica, é um termo preposicionado, tem preposição, e esse termo ele pratica, isso mesmo, ele pratica a ação verbal. Olha o exemplo da frase, as terras foram desapropriadas pelo governo. Perceba que é o governo que pratica a ação de desapropriar. Então, pelo governo, agente da passiva. O castelo estava cercado de inimigos. Perceba que os inimigos praticam a ação de cercar o castelo de inimigos. Agente da passiva. Esta classe formou-se de bons alunos. Bons alunos são aqueles que praticam a ação de formar a classe. Agente da passiva. Olha só, pessoal. Atenção no seguinte agora, hein? A maioria dos agentes da passiva é formada pela preposição por ou pela, pelo, né? Mais ali o próprio praticante da ação. No entanto, eu trouxe para vocês alguns casos que o agente da passiva é introduzido pela preposição de. É menos comum, por isso mais difícil e por isso eu trouxe aqui para a nossa videoaula, ok? Vamos adiante. Complemento nominal, como o nome já diz, complemento nominal, nominal te lembra o quê? Nome. É um termo preposicionado que complementa o sentido de um nome. Que nome? O que é nome, professor? Tá aí, ó, coloquei aqui, ó. Um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Substantivo abstrato, existência independente, adjetivo caracteriza o substantivo, advérbio expressa uma circunstância em relação a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio. Olha o exemplo aí na tela. O povo tem necessidade de alimentos. Quem tem necessidade de alguma coisa. De alimentos complementou o sentido da palavra necessidade. Logo, de alimentos é um complemento nominal.
Segundo exemplo, esse remédio é prejudicial ao organismo. Ao organismo. Isso aí é o que? Complemento nominal. Por quê? Porque complementa o sentido da palavra prejudicial. Percebe? Prejudicial é exemplo de adjetivo. Terceiro exemplo. Agiu contrariamente ao esperado. Ao esperado complementa o sentido de contrariamente. Ao esperado complemento nominal. Trouxe para vocês 3 exemplos. Um complementando o sentido de adjetivo, outro de advérbio, outro de substantivo abstrato. Espero que tenha dado para entender, beleza? Sempre fica atento ao seguinte, não pode confundir complemento nominal com objeto indireto. O objeto indireto ele complementa o sentido de um verbo. O complemento nominal complementa o sentido de um nome, beleza? Bem, pessoal, por hoje é só, terminamos por aqui. Foi um prazer inenarrável revê-los. Até o nosso próximo encontro. Um abraço virtual e tchau!